Oi pessoal, como vocês estão? Espero que bem. Eu sou Patrícia Alves, professora de arte da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Sejam todos bem-vindos à videoaula de arte referente ao quarto bimestre para alunos do 9º ano do Ensino Fundamental Regular. Na nossa videoaula de hoje, nós iremos aprender sobre diversos temas das linguagens artísticas. Iniciaremos falando sobre o hip hop e o hip hop no Brasil. Conheceremos Nelson Triunfo e aprenderemos sobre a história da fotografia no Brasil. Vamos juntos! Você já ouviu falar em hip hop? Hip hop é um estilo de música. É também uma cultura, uma maneira de viver, um comportamento, uma moda. Inclui vários tipos de expressões artísticas. Por exemplo, o rap, os DJs, a dança e a pintura de grafite. Os fãs da cultura hip hop vestem também estilos próprios de roupas. A música hip hop utiliza ritmos marcados e sons eletrônicos. Pode também incluir outros estilos musicais, como o jazz ou o rock. O rap se baseia em música hip hop. É um discurso ritmado com rimas que frequentemente trata de problemas sociais, como pobreza e violência. Os artistas que usam o rap como forma de expressão são conhecidos como rappers e, em geral, utilizam a sigla MC, mestre de cerimônia, antes do nome. Outro aspecto da música hip hop são os DJs. Eles alteram o som da música gravada de várias formas. Costumam misturar várias músicas, acelerar ou diminuir o ritmo e a sonoridade de uma música. Novos estilos de dança surgem com a música hip hop. O estilo breakdance foi um dos primeiros a aparecer. É uma dança acrobática, com movimentos de rodopio sobre as costas, além de saltos e cambalhotas. Camisetas enormes, calças largas, tênis e bijuterias grandes fazem parte do modo de se vestir da geração hip hop. O movimento hip hop nasceu nos bairros pobres e essencialmente negros da cidade de Nova York, nos Estados Unidos, no fim dos anos 70. Os jovens negros se reuniam em festas para praticar o rap, atuar como DJs e dançar o break. A primeira música de rap a se tornar sucesso mundial foi Rap's Delight, do grupo Sugar Hill Gang, em 1979. Ela ajudou a cultura hip hop a se espalhar não somente nos Estados Unidos, como também pelo mundo afora. Entre os artistas que aparecem depois estão Run DMC, Lily Cole Jean, De La Soul, Queen Latifah, Ice Cube, os Beastie Boys, Missy Elliott, Kanye West e Sean Combs, conhecido como P. Diddy ou Diddy. Mas como o hip hop chegou no Brasil? As primeiras semanas do hip hop no Brasil germinaram em São Paulo, em 1986. Os jovens se interessaram pelo movimento que estava ganhando repercussão nos Estados Unidos. As músicas diretamente vindas do Bronx eram ouvidas na Galeria 24 de Maio e na Estação São Bento. Além de ouvir as músicas, os jovens moradores das regiões periféricas criavam passos de dança. Os dançarinos de break foram os primeiros a frequentar esses espaços. Também, em 1984, o grupo norte-americano Public Enemy fez seu primeiro show em São Paulo, impactando muitos jovens com o hip hop. Um dos principais motivos para o sucesso do hip hop no Brasil foi a satisfação da busca por uma identidade cultural do jovem negro periférico. No contexto de uma sociedade mergulhada no preconceito racial, o hip hop se tornou um meio de expressão desses jovens excluídos. Hoje, um grande rap da atualidade é o Emicida. Falar de hip hop no Brasil é falar de Nelson Triunfo. Vamos conferir o vídeo. Ficou
ficou com vontade de dançar, não foi? Nelson Gonçalves Campos Filho, Triunfo, Pernambuco, 1954. Dançarino, arte-educador, compositor, cantor, instrumentista e ator. Nelson Triunfo é uma figura-chave na cena da música negra brasileira, ligada à soul music e ao hip hop. É um dos pioneiros do break no Brasil. Nelson muda-se em 1970 para a cidade de Paulo Afonso, na Bahia, à procura de emprego em topografia de construção civil. Começa a frequentar bailes blacks. Apaixona-se pela música do cantor e compositor estadunidense James Brown e começa a desenvolver um estilo de dança com referências das festas populares que frequentava em Triunfo, dos filmes de sapateado assistidos na adolescência e do próprio Brown. Em 1972, forma o primeiro grupo de dança black do Nordeste, os Invertebrados, que se apresenta com regularidade em um show de calouros da cidade. Deixa o cabelo crescer e permanece décadas sem cortá-lo. Inspirado pelas referências da cultura hip hop nos Estados Unidos e pelo surgimento da dança break, percebe no começo dos anos 80 que é o momento de sua arte ocupar o espaço urbano. Organiza então rodas de dança na região central de São Paulo. Torna-se referência do break brasileiro, com um estilo de dança que renova as características dos anos 70. As coreografias simulam movimentos mecânicos dos robôs, incluem o deslize com os pés para trás, conhecido como moonwalk e popularizado por Michael Jackson, além dos rodopios rápidos com o corpo no chão. Embora tenha mais de 100 composições, Nelson Triunfo lança um único disco, Se Liga Meu, em 1990, com a Funk Companhia. Seu estilo de cantar combina referências do canto falado da embolada nordestina, que ele absorve na infância e na adolescência, e com a influência dos raps de alguns de seus parceiros de hip hop, como o pioneiro Taíde. Nos anos de 1991 e 1992, o dançarino participa como arte-educador do projeto Rap Pensando a Educação, da Secretaria Municipal de Educação. O carisma e a facilidade de comunicar-se com a população carente despertam no artista um novo interesse que o leva a criar, em 1999, a Casa do Hip Hop Diadema. O espaço é uma referência na recuperação, conscientização e educação de jovens por intermédio da arte. Triunfo torna-se um artista fundamental na difusão da dança de rua e da cultura hip hop. O estilo original influencia várias gerações e estimula jovens talentos a seguir carreira como dançarinos. A contribuição de Nelson Triunfo para o break passa a ser reconhecida como inspiração, tanto por ele ser o criador de um estilo próprio, quanto por contribuir com a expansão deste estilo no Brasil. Quanta música e dança, não é? Vamos dar um clique neste momento? Vamos lá! Entramos aqui no universo da fotografia. Afinal, como ela surgiu? Quais são os envolvidos? Vamos descobrir? Em 1832, a primeira ideia para surgir a fotografia brasileira foi registrada em um documento pelo francês Hercule Florence, que revelou o seu método para clicar uma cena, que consistia em fixar as imagens na câmera escura e assim utilizar a ação da luz. Esse fato é muito relevante, pois os livros e a própria internet informam que o nascimento da fotografia aconteceu apenas após o surgimento do daguerreótipo. E não foi no Brasil, mas sim na França, sendo fruto da invenção de Louis Daguerre em 1837, ou seja, 5 anos depois da descoberta de Hercule Florence. 2 anos depois, em 1839, a descoberta de Louis Daguerre foi divulgada publicamente na Academia Francesa de Ciências, mesmo ano em que o aparelho chegou ao Brasil. Essa forma de reprodução fotográfica surgiu no Rio de Janeiro e, para formar a imagem, contou com um processo um pouco diferente do de Hercule Florence.
Nesse método, a imagem era formada sobre uma camada de prata polida e, em seguida, acontecia uma inserção em uma placa de cobre e, por fim, a sensibilização da imagem em vapor de iodo. Nesse período, foi feita a primeira fotografia do Brasil, oficialmente falando, que foi clicada pelo Louis Daguerre. Os primeiros fotógrafos brasileiros foram Hércules Flores e Dom Pedro II. O primeiro, apesar de não ser brasileiro, recebeu o título por residir há muito tempo no Brasil e por exercer um papel fundamental na história da fotografia no Brasil. No entanto, o pioneiro nascido em território nacional foi Dom Pedro II. Até o fim do século XIX, a fotografia tinha como principal função documentar. Já no começo do século XX, a sua função como arte começou a ser discutida e ganhou intensidade na década de 1940. A partir de então, a fotografia artística conquistou um novo status e assim, fotógrafos como Geraldo de Barros elevaram essa nova proposta da fotografia e seus trabalhos para além dos figurativos, uma vez que, muitas vezes, suas produções apresentam um alto nível de abstracionismo. Já nos anos 1950, a foto começou a ser atrelada ao mercado editorial e, assim, revistas especializadas sobre o tema foram criadas. Em seguida, as fotos começaram a ser expostas em museus, o que aconteceu na década de 1960. E, na posterior, o trabalho em foto ganhou um ar mais plural, visto que as produções mesclavam tanto a fotografia como documento, como também como arte e experimentação. Nesse contexto, devemos destacar a evolução também dos equipamentos, como a máquina digital, e de técnicas como a granulação, ângulos inéditos, sem falar nos softwares de edição. De lá para cá, surgiram grandes nomes como Sebastião Salgado, Araquém de Alcântara, Germán Lorca e hoje a história da fotografia no Brasil não é mais a mesma, pois apresenta grandes profissionais que, com muito talento, enaltecem a fotografia como uma das formas mais expressivas de arte. Gostou do clique na história da fotografia no Brasil? Quantas manifestações artísticas vimos aqui hoje, através da cultura hip hop. Assim, para completar, não podemos deixar de fora o grafite. Chamamos de grafite inscrições ou desenhos feitos à mão sobre um muro, uma parede ou sobre qualquer elemento que se encontre na via pública. Não confunda com a pichação, que é vandalismo. Em resumo, os grafiteiros pretendem intervir na cidade, aplicando a sua linguagem em espaços públicos. O objetivo é, principalmente, tecer uma crítica social. O grafite costuma ser dividido em dois grupos. O spray art, promovida com o uso de spray em geral de modo rápido, utilizando formas ou palavras simples e breves. O stencil art, feita a partir de um cartão com formas recortadas que são colocadas no local desejado e recebe o spray de tinta. A tinta passa pelos orifícios do desenho, que é retirado posteriormente. No Brasil, o grafite ingressou no país no final da década de 70, especialmente no estado de São Paulo, influenciado pela cultura norte-americana. De São Paulo, a arte foi se espalhando, aos poucos, para outros estados do país. Descubra agora o nome de alguns dos grandes nomes do grafite brasileiro. Os irmãos gêmeos e grafiteiros, Otávio e Gustavo Pandolfo, são paulistanos. Os trabalhos da dupla estão presentes em diferentes cidades, nos 4 cantos do planeta. Nos Estados Unidos, nas cidades de Nova York, Los Angeles e São Francisco. Na Austrália, na Alemanha, em Portugal, na Itália, na Grécia, na Espanha, na China, no Japão, Cuba, Chile e Argentina. O trabalho dos gêmeos já ultrapassou as barreiras do grafite nas ruas e chegou a museus no mundo inteiro. Nas exposições, além dos painéis, encontram-se esculturas gigantescas, carros e instrumentos musicais que funcionam, todos customizados.
Outro grande representante é Eduardo Cobra. Nascido na periferia de São Paulo em 1975, Eduardo Cobra é um dos maiores artistas de rua do país, já tendo realizado mais de 550 obras no Brasil e em outros 17 países. O universo do grafite é caracterizado por uma linguagem especial, uma terminologia própria, permeada de gírias, muitas delas importadas do inglês norte-americano. Vamos conhecer algumas? O indie styling é um estilo específico de grafite caracterizado pelo uso de letras entrelaçadas. Freestyle é um desenho livre, em geral improvisado. Nesta aula, você viu que o hip hop é mais que um estilo musical, é uma forma de cultura que abrange a música, a dança e as artes visuais, além de influenciar no comportamento e na forma de vestir dos indivíduos. No Brasil, quando o assunto é breakdance, o nome de destaque é Nelson Triunfo, com sua forma espetacular de dançar. A história da fotografia no Brasil e seus representantes são diversos no que diz respeito a estilos. O grafite é cenário para a atuação dos artistas pela mobilização social. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Tchau!